Estamos de volta com mais um episódio do programa Você Sabia da Trava aqui no Resiliência Trans. E hoje a gente vai retomar um quadro do programa chamado Transfinesse, em que eu falo de pessoas trans revolucionárias no Brasil e no mundo. A transartivista que eu vou trazer para o nosso debate hoje, para vocês conhecerem um pouco melhor, ela tem a ver com o vídeo passado, inclusive ela foi citada no episódio passado. Ela se denomina dentro do espectro Hijra, dentro das transgeneridades culturais indianas, e eu estou falando dela mesma, Kalki Subramanian. A gente está falando aqui de uma pessoa trans que mostra como, a partir dos nossos contextos privilegiados, a gente pode modificar a nossa bolha local e transcender essa transformação para um contexto nacional e até mesmo transnacional. Brincadeira, multinacional ou internacional. Oi, aqui quem fala é Thiago de Matos, ou Elvira Pagan, e toda segunda-feira aqui no canal da Resiliência Trans eu vou estar trazendo fatos e curiosidades sobre a história do movimento trans no Brasil e no mundo. Afinal, já está mais do que na hora da gente parar de olhar para a história sob o viés de um sistema machista, não é mesmo? Você sabia da trava? Com a prof. Thiago de Matos. Porque eu tenho que estar tipo 9 horas e eu ainda tô no banheiro. Ah, vocês estão vendo que eu tô me gostando muito, assim, num lookinho água e sabão. 2 episódios já sem me maquiar. Mas é a vida, né? Nascida nos anos 70 em Polati, cidade ao estado de Tamil Nadu, ao sul da Índia, Kalki Subramanian, infelizmente, é um ponto fora da curva na trajetória padrão de uma pessoa trans. No contexto familiar dela, por mais que com o primeiro estranhamento ela logo teve o apoio da mãe, das irmãs e dos cunhados. O pai dela faleceu quando ela era muito nova. Então ela foi uma pessoa privilegiada por ter esse apoio da família dentro de uma família tradicional. A Kalki sempre mostrou um lado feminino muito evidente, né, muito presente, e ela desde cedo mostrou uma certa disforia com o gênero masculino, nunca se identificou. Ela se tornou uma pessoa importante dentro do ativismo trans pelo trabalho artístico e político que ela faz. Ela tem um mestrado em Relações Internacionais e também em jornalismo. Aí a gente já consegue perceber mais uma vez esse tom de privilégio na trajetória dela, né? Só que é muito importante que a gente sempre lembre que, por mais privilegiada que uma pessoa possa ser, por ser trans, ela já passa por todo um processo de rejeição e ridicularização na sociedade, né? A gente tem que lembrar que a Índia é um país com uma população bastante conservadora, graças à religião e graças às tradições culturais do país. Como eu já falei no episódio anterior, caso alguém não tenha acompanhado, eu considero muito importante que volte um vídeo para assistir e entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. As Hijra, elas, por mais que tenham esse papel fundamental na questão religiosa hindu, elas ainda assim são marginalizadas e estranhadas e rejeitadas pela sociedade indiana. Então, por meio de muito ódio, de muita raiva mesmo de toda essa rejeição, esse julgamento que ela passou ao longo da juventude, ela decide transmutar essa raiva e toda essa angústia em algo positivo para a vida dela, em algo significativo que tenha um tom de transformação. É aí que ela decide começar a trabalhar com arte para botar esses demônios para fora. Ela é uma artista visual, ela também é jornalista, escritora, ela escreve bastante poemas. Ela já produziu vários documentários sobre pessoas LGBT na Índia. Enfim, ela é multidesenvolvedora de conteúdos, uma multiartivista. E para quem não entende essa coisa do artivista, né, um ativismo através da arte, a Kalki é alguém muito revolucionária dentro desse campo do artivismo, porque ela abraçou desde cedo a ideia do ativismo digital, de fazer arte e compartilhar as coisas de fora dentro do digital, né? A arte visual dela tem uma identidade bastante presente. Ela traz cores bastante vibrantes e ilustrações bem características dela mesmo. No outro vídeo eu falei uma fake news, hein? Eu falei que ela organizou a primeira marcha LGBT
lá na Índia, mas na verdade ela foi responsável pela organização da primeira marcha LGBT na região dela, e não da Índia, né, mas a primeira marcha da região dela. Ainda durante a pós-graduação dela dentro do campo do jornalismo, ela fundou a revista Sahodari. Sahodari é um termo utilizado para irmã em hindi, e essa revista foi revolucionária também, essa revista foi pioneira, porque foi a primeira revista feita por e para pessoas trans dentro do território indiano. Ela tem um papel importantíssimo dentro da luta pelo direito de reconhecimento legal do terceiro gênero dentro da Índia. Eu já falei lá no outro vídeo também, falei, né, que esse vídeo ele é praticamente casado com o vídeo da semana passada, então se você não assistiu, vai assistir, por favor. Ela tem um papel muito importante no reconhecimento desse terceiro gênero na Índia, que foi uma conquista LGBT na Índia em 2014. Ela também fundou a Fundação Sahodari, mesmo nome da revista que eu falei agora há pouquinho. E essa Fundação Sahodari, ela inclusive tem um site oficial para quem fala inglês, para quem lê inglês ou entende pelo menos um pouquinho. Eu recomendo muito que vão dar uma olhadinha no site da Sahodari. Por meio da Fundação Sahodari, ela tem inclusive um projeto que é muito bonito, é um projeto voltado para produção artística pelas mãos de pessoas trans que sofrem e sofreram abusos sexuais nas ruas da Índia. E esse projeto se chama Red Wall Project. Ele é um trabalho bastante visceral, até onde eu consegui investigar. E a gente já sabe que a cor vermelha sugere aí, quando a gente está falando de abuso sexual, provavelmente essa questão da violência, né? A Karthi Subramanian e foi tão importante já para o movimento trans na Índia que esse trabalho ultrapassou as fronteiras do país. Ela foi reconhecida em 2010, se não me engano, pelo governo do Barack Obama, dentro da agenda de direitos humanos do governo dos Estados Unidos. Na mesma época, ela também foi reconhecida pela ONU, pelos trabalhos humanitários dela, e ela é um exemplo sensacional de superação e de protagonismo trans em países de terceiro mundo, que a gente fala, né, de países com histórico de colonização europeia. Eu considero muito importante que todo mundo dê uma olhadinha aí, se possível, no trabalho dela. Eu decidi trazer o trabalho dela justamente porque a gente está tão acostumado a olhar, quando se fala de internacional, o trabalho de pessoas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, que seria legal a gente começar, já falei isso em um outro vídeo lá atrás, no mês passado, que a gente tem que começar a decolonizar, né, esse nosso viés quando a gente fala sobre qualquer assunto, qualquer questão de protagonismo. Então eu espero que tenham gostado, vão atrás. Esse é mais um convite para conhecer do que realmente uma questão de biografia ou de apresentação minha. Então dá uma olhadinha no perfil dela, nas redes dela, no site. Acho que vocês vão achar interessante. E também eu recomendo dar uma olhada para conhecer ela falando mesmo na palestra dada para o TEDx. Para quem conseguir, também tem alguns podcasts em que ela aparece dando entrevista. Esse foi mais um vídeo do Você Sabia da Trava. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dá um like aí, comenta, diz o que você achou, se você já conhecia talvez o trabalho dela. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece ainda, né? Se você já conhecia ela, se você achou interessante esses dois últimos vídeos que eu produzi falando sobre a luta trans, o ativismo trans na Índia. Se vocês gostariam que eu trouxesse mais coisas sobre o nosso próprio país, que eu pretendo e que eu já prometi trazer mais, ou se vocês querem que eu traga de algum outro país específico, como eu fiz com a Índia, talvez trazer no mês que vem alguém, sei lá, da Rússia. Mas enfim, deixe suas considerações, compartilha com os amigos. Eu preciso que esse trabalho chegue em locais que eu não tenho acesso, então eu conto com vocês para essa divulgação. E é isso, gente. Sigam a gente no Resiliência Trans. Beijo da tia e até o próximo Você Sabia da Trava?